Queridos companheiros, amigos, irmãos internautas, queremos agradecer a todos pela atenção, que a doce paz do Mestre Jesus continue entre nós. Agradecermos também à Rede Amigo Espírita pelo incansável trabalho de divulgação da doutrina e pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco mais. As nossas reflexões deste momento têm o objetivo de nos aproximar um pouco mais desse foco solar que é o Mestre e amigo Jesus, que exprime a doce presença de Deus entre nós aqui na Terra, em dias de tantos transtornos, de tantas dificuldades, tantas emoções, angústias sociais. O mentor espiritual da doutrina espírita, Emmanuel, ele nos fala que o paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse motivos para chorar. E em tempos enfermiços, como estamos vivendo hoje, em que tantas dores, dores superlativas, fobias diversas, síndrome de pânico e de desconfianças, inimizades e superficialidade nos relacionamentos, fazendo tantas criaturas infelizes nesse mar revolto de desatinos em que estamos vivendo, parece que ao longe nós ainda ouvimos a sua voz cheia de ternura e de entendimento, dizendo: sou eu, não temais. Todos, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, medos, tristezas, cansaços morais, tudo isso que nós sofremos aqui na Terra, encontram consolação na fé no futuro que Jesus nos disse, na fé de que a vida é plena, que não existe morte, que a separação é apenas temporária. Então, essa fé de que a vida continua, de que somos imortais, é uma consolação para cada um de nós, e também na confiança de Deus e na sua justiça, que o Cristo veio ensinar para nós. Sobre aquelas pessoas que, ao contrário, não acreditam em nada disso, ou pelo menos duvidam, todo sofrimento cai em suas costas como um peso exorbitante, e nenhuma esperança vem abrandar as suas amarguras. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria, tanta fortaleza de ânimo. E ele não amaldiçoou os tristes. Pelo contrário, ele convocou-os à consolação. Nos fala Emmanuel que, para muitas criaturas, a lágrima ainda é sinal de fraqueza espiritual. Mas olhe bem, nós temos o exemplo no Evangelho que nos fala de Maria, a Mãe Santíssima, soluçou no Calvário. Pedro, o discípulo amigo, lastimou-se depois da negação. Paulo, às portas de Damasco, pranteou-se. E os primeiros cristãos, como choraram nos circos dos martírios. Mas nenhum deles perdeu a esperança. Nenhum deles derramou lágrimas sem esperanças. Prantearam, mas seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Continuaram no seu trabalho.
padeceram e desencarnaram naquela confiança, leais ao Mestre Jesus. E nós podemos tirar disso, desses exemplos, de que a lágrima, quando ela é sentida, quando ela é do coração, quando ela é experimentada pelo amor ao Cristo, ela se transforma em redenção, em filtros para cada um de nós, filtros para a nossa alma cansada e dolorida. Mas, se a lágrima, se ela vem, se a origem dela é do desespero, da revolta, do ódio, da vingança, realmente são venenos mortais. Queridos companheiros, Jesus nos chama, vinde a mim. E os crentes, os cristãos, escuta esse apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. Suas palavras insistem para que essa mente atormentada, esse coração sofrido, procurem os seus braços amigos, procure o seu regaço refrigerante. Contudo, nos diz Emmanuel, mais uma vez o mentor da doutrina espírita, que se é fácil ouvir e repetir as palavras de Jesus, o vinde a mim de Jesus, quão difícil é ir para ele, quão difícil. E ele nos faz uma relação muito interessante no livro Fonte Viva. Ele relaciona o tempo com o comportamento das criaturas. E esse tempo, ele pode se referir ao nosso hoje, a nossa encarnação nesse momento, a nossa vida nesse momento na Terra, como ele também pode se referir às várias encarnações do ser. Quando ele nos fala no aqui, no além e no acolá. Então, ele diz o aqui, se referindo à infância, a infância do ser espiritual. E o Mestre, as palavras do Mestre, se derramam por vitalizante bálsamo nesse momento, né? Nesse momento da infância da espiritualidade do ser. Entretanto, os laços da conveniência imediatista do aqui, do agora, os laços das dificuldades do caminho, o chamamento do mundo, os prazeres momentâneos, fazem com que as pessoas não aceitem o chamamento, o convite de Jesus. Porque nem todos os aflitos, meus irmãos, pretendem renunciar ao motivo de suas dores e de seus sofrimentos. Querem apenas o momento, aquela ajuda momentânea, acabou, volta para a sua vida adiante. Mas aí ele vai mais além, e ele nos fala da juventude do ser. Jesus, mais uma vez, faz o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora de cada um de nós. Mas o cárcere do desânimo, aí já vem o desânimo moral, isola o espírito através de grades muito resistentes, não permitindo que esse convite divino possa cair em nós como situação de vida a seguir. Falta boa vontade, falta perseverança para renunciar aos vícios acumulados, aos vícios físicos e morais. Falta a disciplina, porque os desregramentos são muitos, excessos são muitos.
E as criaturas, nessa época, elas usam muito máscaras, capas, para disfarçar suas próprias personalidades. E Emmanuel vai mais além. Ele fala acolar. Acolar já significando a idade madura da criatura ou do ser espiritual pelas diferentes encarnações. E também, nesse momento, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas aí, olhe bem, ele fala, a alma desiludida. Porque neste momento da vida do ser, é quase impossível a libertação dos impedimentos. Porque aí esses impedimentos são constituídos por pessoas, por coisas, por situações, por interesses individuais aparentemente inadiáveis para o ser. São os bens materiais acumulados. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, nos fala o Mestre Jesus. Esquecemos muitas vezes que somos apenas administradores temporários dos nossos bens. Esquecemos do viver no mundo sem ser do mundo. Por isso, meus irmãos, nem todos os tristes querem fugir da sombra em que vivem para o encontro da luz. Olhe bem, essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, eis uma grande oportunidade de fazermos um mergulho, de darmos esse mergulho interior, refletirmos no nosso interior, no nosso íntimo, e deixar para trás o homem velho que ainda existe em nós, o homem velho cheio de atavismos anteriores, de vivências anteriores que nós temos, que são os nossos preconceitos, são os nossos tabus, as nossas mazelas, os nossos pontos de vista. Mas Jesus estende-nos os braços amoráveis e compassivos sempre para nós, em todas as épocas de nossa vivência espiritual e em toda nossa vivência encarnado, como espírito encarnado. Mas raros se encontram bravos, valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. E o mentor Emmanuel nos faz uma pergunta. Como é doce ouvir o vinde a mim, mas já conseguimos ir? Essa que é a nossa grande dificuldade. Já conseguimos aceitar esse convite? Nos diz o mentor Emmanuel que, através de numerosas encarnações, nós somos cristãos sem Cristo. Porque cristianizar a vida não é arrumá-la, não é imprimir-lhe feições exteriores, não. Mas é reformá-la no âmbito interno, no âmbito íntimo. Meus irmãos, com a codificação da doutrina espírita, no século XIX, Jesus nos é revelado pelos espíritos como guia e modelo a seguir. Mentor claro e direto da nossa alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver. É imperioso saibamos dignificá-lo em nossas vidas, em nossa consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, mas procurando refleti-lo em nós, no nosso íntimo, na nossa maneira de viver, de ser e de agir, no amor ao próximo, na caridade fraterna,
que é mestra sublime de nosso coração. Nos fala o evangelista João, em seu evangelho, que antes da crucificação de Jesus, no momento da última ceia, em que ele estava junto com seus apóstolos e junto com alguns discípulos queridos, ele promete outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Vejamos o que ele fala. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está no Evangelho de João, essas palavras de Jesus, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. No contexto das palavras de Jesus, nesse contexto apresentado, nesse momento, sobre o Consolador prometido, nós podemos perceber que o Mestre Jesus, ele não foi um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe um compromisso, um comprometimento muito maior, que era de anunciar o advento da sua vinda, de ensinar de que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra. A verdadeira vida é a vida espiritual. É aquela que é vivida na pátria espiritual, no reino dos céus, como ele disse, na casa de meu Pai, como ele disse. Ele vier ensinar o caminho que nos leva, que nos conduz a esse reino. Nós somos os filhos pródigos, que estamos errando, caminhando, mas estamos caminhando para retornarmos à casa do Pai, a nossa verdadeira morada, o reino de Deus, para nos reconciliarmos com Deus, o Criador, o Pai amoroso e justo. E aí, então, para a realização dos destinos humanos, que é chegar a espíritos perfeitos. Entretanto, assim como ocorre com os homens em geral, as gerações, elas também têm a sua infância, a sua juventude e a sua idade adulta. Tal qual as criaturas humanas. E cada coisa deve vir a seu tempo. Nós sabemos que a semente semeada fora da época, ela não frutifica. E nós sabemos também que quando a prudência oculta momentaneamente algum ensinamento, mais cedo ou mais tarde, esse ensinamento virá à tona, ele será descoberto. Porque ainda não chegara o tempo de desenvolvimento das criaturas, dos homens,
para poderem perceber a luz viva dos ensinamentos de Jesus. E a obscuridade sempre pesou nas costas das criaturas humanas. Então, Jesus apresentou os seus ensinamentos e lançou todos os ensinamentos, todas as verdades, e muitas delas ele lançou o germe da verdade. Muitas delas estavam mais ou menos implícitas, necessitando de que nós pudéssemos, seres humanos, pudéssemos amadurecer um pouco mais, pudéssemos aprender um pouco mais, ampliar a nossa capacidade intelectiva para podermos entender a mensagem de Jesus. A própria ciência precisava contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias que Jesus viera nos passar. E Jesus previra que depois que ele voltasse, que ele retornasse à casa do Pai, que ele retornasse à espiritualidade, os homens, nós, teríamos necessidades de consolação. Porque aquelas mensagens não seriam ainda bem interpretadas. Os homens se desviariam de seus ensinamentos. Se ele diz que mandaria outro consolador após a sua partida para a espiritualidade, é porque ainda faltava amadurecimento espiritual. E esse consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida, estivesse pronta para poder compreender e para poder se guiar pelas coisas da terra e do céu. Pudessem, assim, raciocinar sua fé. E naquele momento também, Jesus fala sobre a candeia, sobre a luz, né? O ensinamento que vai nos tirar da escuridão. Ele fala que esse ensinamento, essa luz, onde simbolicamente ele fala ser a candeia, ela não pode ficar escondida sobre o alqueire, onde ninguém possa ver a sua claridade. Mas ela deve ficar sobre o velador, sobre o móvel, para que todos que possam entrar ali, naquele ambiente, possam perceber a luz. Então, Jesus está falando da luz da razão. Porque sem a luz da razão, sem a fé raciocinada, essa fé se enfraquece. E, de fato, meus irmãos, 19 séculos depois, mais precisamente em 18 de abril de 1857, essa promessa é resgatada pela publicação de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita ou do espiritismo, onde as relações entre os humanos encarnados e os desencarnados é descortinada, renovando a proposta de Jesus sobre o Consolador prometido. E o Espiritismo vem, na época prevista, na época predita, cumprir a sua promessa. Por que o Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo, que pediria ao Pai enviasse a nós um Consolador?
Porque o Espiritismo, ele preside ao seu advento. Quem preside o advento de toda a doutrina espírita, de todo o ensinamento espírita, é o espírito de verdade. Aquele espírito superior que vem coordenar os demais espíritos, é uma pleia de espíritos superiores que vieram ditar os ensinamentos e explicar os ensinamentos do Cristo. Esse espírito de verdade, ele chama os homens à observância da lei divina, da lei natural. Ele ensina as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, por metáforas, por contos. O que Jesus comparava com os frutos, com as árvores, com os animais. Porque era necessário encobrir esse ensinamento naquela época. E agora, essa promessa do Cristo de mandar o Espírito de verdade para descobrir, para tornar público todas essas verdades. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir e vejam os que têm olhos de ver. O Espiritismo vem abrir os olhos, sem dúvida, e os ouvidos, porque ele fala sem figuras, sem alegorias. Ele levanta o véu da obscuridade e da incompreensão. Ele vem trazer a consolação aos deserdados da terra e aos que sofrem. Meus irmãos, que consolação maior é o estudo da doutrina espírita com relação ao desencarne, à morte, entre aspas, de um ente querido, de um filho amado. Que consolação é sabermos que a vida continua após o túmulo, que a vida é plena, que o nosso ente querido continua caminhando para a sua evolução maior, continua estudando, continua trabalhando no bem, que a vida, nós somos imortais, a vida após o túmulo é constante, é eterna. Fomos criados por Deus e somos imortais. A morte não existe. Que consolação maior podemos ter para compreendermos e aceitarmos esse momento de tanta dor em nossas vidas? E Jesus, ele vem trazer essa consolação aos deserdados da terra, abrindo causa justa, explicando a causa justa do sofrimento e da dor na terra. Há uma razão de ser para que a dor ainda faça morada no planeta Terra. Em outras palavras, meus irmãos, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, decorar todos os evangelhos que os nossos irmãos evangelistas deixaram para nós, decorar tudo. Mas é necessário entendê-los plenamente, sem limitações de linguagem figurada, literal, simbólica. Entendê-lo na íntegra. Essa linguagem simbólica que existe, muito comum nos textos evangélicos, providencial, o Cristo usou como providência divina, para que mais tarde nós viéssemos a compreendê-lo. O primeiro consolador, obviamente, é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus, que ele nada escreveu, mas ele apenas falou,
e os nossos irmãos evangelistas registraram para nós, esse evangelho é o primeiro consolador. O outro, o consolador prometido, é o Espiritismo, sem dúvida. Assim entendido, porque ele revive as lições evangélicas na forma que o Cristo ensinou, não acrescenta nada. Mas ele é livre de dogmas, ele é livre de normas teológicas, ele esclarece em espírito e verdade. Contudo, para nós entendermos bem, integralmente, a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. O que será isso? Ler nas entrelinhas, esmiuçar a mensagem de Jesus, as ações, os lugares, os pontos e as vírgulas, para que a gente possa tirar o máximo de aprendizado. Isso que é decodificar uma mensagem. E precisamos, para isso, de uma chave para apreender esse sentido, para apreender a essência das palavras de Jesus. E o Espiritismo é exatamente essa chave, porque nos auxilia na compreensão da mensagem do Cristo. Emmanuel, um mentor espiritual, ele fala que Jesus a porta. E Kardec, na feição da doutrina espírita, a chave. Então, partindo das próprias palavras do Cristo, sem acrescentar nada, sem alterar nada, a doutrina espírita é consequência direta dos ensinamentos de Jesus, e com o auxílio dela, se explica, nós entendemos mais facilmente, porque os espíritos, meus irmãos, eles sempre ensinaram, eles sempre intuíram, eles sempre orientaram, mas com o advento da doutrina espírita, essa pleia de espíritos superiores, comandados pelo Espírito de verdade, chegaram até nós para trazer o Consolador prometido por Jesus. E Kardec nos fala que o Espiritismo é esse Consolador prometido, porque nos fala, nos dá o conhecimento das coisas. Vejamos que coisas são essas. O Espiritismo, ele define os laços que unem a alma ao corpo. Olhe bem, há um intermediário entre o espírito, o puro espírito, e o corpo físico, grosseiro, animalizado. Então, a doutrina espírita nos fala desse corpo espiritual intermediário, que a doutrina espírita, que Allan Kardec nos chama de perispírito, ou corpo espiritual, é o intermediário, é o laço que liga o espírito eterno que somos, imortais que somos, que liga esse espírito temporariamente a esse corpo grosseiro, para estarmos nessa escola da vida que é a Terra. O Espiritismo esclarece os mistérios que envolvem o homem, desde o nascimento até a morte. O homem não iniciou no berço e nem vai terminar no túmulo. Fala da pluralidade das existências, as existências corpóreas antes do nascimento e as outras
que haverão de ter após a morte do corpo físico. O homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente. Através da lei divina, a lei natural, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Quando nós semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Assim nos falou Cristo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós vamos saber por que temporariamente ainda sofremos aqui na Terra. Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. Estamos nós todos aqui, ou passando por provas, para saber se já melhoramos, se já fomos aprovados, já passamos de ano, ou estamos expiando nossos débitos, nossas imperfeições, nossos erros do passado, também para a melhoria do espírito. O espírito dado, o ensino dado pelos espíritos, ele vem provar a justiça de Deus por toda parte. Deus é justo, é misericordioso, nos permite evoluir, não de castigo, mas compreendendo, administrando a nossa própria evolução. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Meus irmãos, consolação pela fé e pela esperança é aquela certeza de que todos nós somos filhos deste Pai, Criador, misericordioso e justo. Finalizando a nossa fala, vamos lembrar o que Jesus nos diz. A quem mais é dado, mais será cobrado. O espírita, o que tem conhecimento da doutrina espírita, na forma de enriquecimento de saber ou de lição de vida, tem o dever de colocar esses ensinamentos em prática. Porque, meus irmãos, já é a segunda vez que o Mestre Jesus conclama a cada um de nós para uma posição em nossas vidas, uma tomada de posição, porque o nosso caminhar é para sermos espíritos perfeitos. Vós sois deuses, falou o Mestre Jesus, porque nós somos criaturas criadas por Deus. Nós somos herdeiros do Pai. Então, como aqueles filhos pródigos, estamos caminhando em direção a Ele. E a segunda vez que vem ao planeta Terra, esse Consolador, nos chamando, nos ativando, né, nos animando. Mais uma vez, o vinde a mim de Jesus. Primeiramente, ele veio em pessoa, e depois, coordenando esses ensinos da doutrina espírita, para dissipar quaisquer dúvidas que ainda tenhamos no nosso caminho de evolução maior. Decidamos, meus irmãos. A espiritualidade sempre nos ajuda e sempre nos ajudou. Mas a decisão é nossa. É nossa. Caminhemos com Jesus ao encontro do Pai,
porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada pela atenção de todos.